Boa tarde, meus irmãos. São 16 horas, horário do nosso Evangelho no lar, o Evangelho na casa de Fabiano de Cristo. Todas as quintas, às 16 horas, nos reunimos num compromisso firmado com esta espiritualidade para que em nossos lares haja a luz, a proteção, o amparo e que o mesmo se estenda aos nossos amores e aos nossos vizinhos, alargando essa bênção de paz e de amor que a espiritualidade nos concede. Para começarmos o Evangelho, é sempre importante que estabelecemos um dia e um horário e que façamos, dentro da regra da oração, a leitura evangélica, o comentário e a oração de encerramento, para que os amigos espirituais nos socorram, nos orientem, nos auxiliem, nos protejam. Então, comecemos nós com a prece, agradecendo a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de estarmos encarnados, aprendendo, melhorando e nos modificando, para que quando chegar o nosso momento de retorno à nossa pátria, a pátria espiritual, que nós sejamos melhores do que quando de lá saímos, que nós tenhamos juntado, não herança, não bens materiais, mas herança espiritual, bens de amizade, amor e caridade. A nossa leitura evangélica hoje nos orienta. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, quão poucos os encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vós, eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelido. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena,
porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser este o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada da terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves posto diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só há muito pouco é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, meus amigos, o que seria então a porta estreita e a porta larga, né? E por que existe estes caminhos, o caminho estreito e o caminho largo? Quando nós estamos na nossa pátria, estamos na erraticidade, somos espíritos e buscamos pela nossa mudança e nos atentamos a tudo que já fizemos, nos colocamos na intenção de sermos melhores quando encarnarmos, de buscarmos todos os tesouros que não encontramos, os tesouros do espírito, que é do amor puro, da bondade, da caridade, da compreensão. E quando encarnados, nos colocamos sempre em primeiro lugar, queremos o melhor, buscamos o melhor e às vezes não vemos de que forma fazemos isto. Então, muitas vezes, o caminho que escolhemos não é o caminho que tínhamos traçado para nós antes de renascermos. A porta estreita é uma porta que às vezes não conseguimos enxergar porque ainda somos tão pequenos na escala evolutiva. Precisamos ainda de tanto tempo de aprendizado e de mudanças. Então, muitas vezes essa porta estreita, ela se faz invisível aos nossos olhos, porque exige de nós mudanças, outros condicionamentos. A família muitas vezes nos chama a essas mudanças, a esses profundos pensamentos e reflexões. Às vezes é no mudar o tratamento, na forma como nos enfrentamos as situações, como nós deixamos o egoísmo e o orgulho de lado e vamos fazendo contornos nas situações que se aparecem para nós, que vamos deixando a porta larga e encontrando o caminho para a porta estreita. Essa é uma condição que Jesus nos mostra que todos nós chegaremos, todos nós passaremos, seja nessa ou em outras encarnações ainda necessárias ao nosso burilamento, mas chegaremos lá. Estamos agora no privilégio de conhecermos e nos reconhecermos enquanto espíritos na jornada evolutiva e agradecemos a Deus
pela bênção, pela oportunidade do conhecimento dessa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos orienta. E assim encerramos o nosso Evangelho pedindo a Deus a proteção, o amparo, o carinho, a amorosidade, a caridade a todos aqueles que precisam e a nós que também somos muito necessitados. Que assim seja.